Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Você pode acompanhar comigo aqui pelo telão? E nós vamos estar meditando em 2 versos apenas dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Corinto. Capítulo 16, versos 13 e 14. Quem encontrou diz amém. Ele escreve as seguintes palavras: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Eu quero um pouco nessa noite refletir com você sobre esse amor. E esse amor nós entendemos que não é meramente um amor como as pessoas muitas vezes falam, muitas vezes dizem que amam, muitas vezes expressam e falam tanto desse amor. As canções, os textos que são publicados, as poesias que declaram amor e que muitas vezes tocam o coração da gente, mas eu quero destacar nessa noite esse amor que é diferente, esse amor que é essencial para a nossa vida, esse amor que é fundamental para a vida do ser humano, e que todos tenham esse amor em seu coração. Amém, queridos? Paulo escreve essa carta, ele declara algumas palavras dizendo desse amor para os cristãos ali na igreja de Corinto. E ele fala justamente do amor em Cristo. Diga comigo, amor em Cristo. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse amor em Cristo. Vejamos o seguinte: o mundo que está aí, esse mundo que nós vivemos, onde as pessoas declaram o seu amor, nunca vimos um mundo também tão carente de amor. As pessoas vivem cada uma em suas redomas, cada um para si, não se importando com o outro, cada um carrega os seus problemas. Todos nós temos problemas, podemos assim dizer que quem vive sem problema, e a vida se torna tão difícil que mesmo aqueles que desfrutam de algum bem sabem que estamos todos no mesmo barco, estamos todos sujeitos às consequências do pecado, da desobediência do homem em relação a Deus. E por que o pecado existe? Nós entendemos quando lemos a Bíblia, começamos lá na origem de todas as coisas do Éden. Existem as lutas, existe a batalha do dia a dia, existem as tribulações que enfrentamos e não para. Cada dia que passa parece que surgem novas tribulações, problemas em toda parte, doenças, perdas, decepções, frustrações e até mesmo mortes. Quantas coisas que existem, são fatos, nós podemos contemplar e ver que fazem parte da existência humana. E tudo isso que acontece foi demonstrado por Jesus quando trouxe as boas novas do Evangelho, quando viveu aqui, deixou aqui este grande exemplo para os seus discípulos e aqueles que seguiram, porque certamente encontraram nele uma palavra de fé, uma palavra de esperança e de amor. Então é isso que move o cristão. Primeiramente a fé, a esperança e o amor. Paulo
coração. Amém, queridos? O mundo de tantos conflitos. E a palavra de Deus nos diz que o amor é Deus. Nós entendemos assim. Às vezes eu fico indignado quando algumas pessoas dizem assim, porque a igreja só prega amor. Eu digo, glória a Deus, porque o amor é Deus, a igreja prega a Deus. Eu não quero viver uma igreja que rejeita o amor. Eu não quero participar de uma igreja que não vive o amor, que não exprima o amor no seu coração. Porque se assim for, está faltando Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém, Deus? Então o amor de Deus faz a diferença. E quem mais? João disse: quem não ama, não conhece a Deus. Olha só. Quem não ama, que não pratica esse amor, quem diz, tenha fé, diz Coríntios. Uma fé ao ponto de transformar montanhas. Uma fé ao ponto de dar o seu corpo para ser queimado, fazer sacrifício. Uma religiosidade extrema, de cumprir os dogmas da religião. Se não tiver esse amor, ou nada disso me valerá. Agora, o tempo que é necessário o amor, amém? É interessante que quem não conhece a Deus, misericórdia, que não tem um outro, se nós vemos tanta violência, tantas coisas ruins nesse mundo, que as pessoas estão dizendo onde está Deus. Está justamente faltando Deus no coração desse povo que vive matando, que vive destruindo, que vive fazendo tantos males ao próprio ser humano, quando o próprio Deus mandou amar e amar o próximo como a si mesmo. E é por isso que somente com o amor de Deus, veja isso, tira isso, grave isso, somente com o amor de Deus, nós cristãos somos capazes, como disse Paulo, de tudo crer, de tudo sofrer, de tudo esperar e de tudo suportar. Só quem passa por essas fases, por esses 4 pontos, é quem tem o amor de Deus no seu coração. Você tem esse amor, diga amém. Por isso que a gente sofre, a gente crê que tudo passamos nessa vida, sofremos nessa vida, mas também esperamos a promessa maior e suportamos pela fé. Por isso que o cristão ama a Cristo e ele ama também aqueles que estão em sua volta. Não há lugar no coração do cristão para não amar o próximo. Não existe isso no vocabulário cristão, não existe isso na Bíblia do cristão. Se o cristão odeia esse irmão, a Bíblia diz que ele está negando a Deus, que ele não vê. Ele aborrece o seu irmão a quem vê, né? E ele faz isso muitas vezes pelo impulso, pela atração do pecado, pela atração do mal na sua vida, mas ele nem se dá conta. Só quando conhece a palavra de Deus é que ele entende que precisa desse amor de Deus na sua vida. Somente com esse amor uma pessoa é capaz de perdoar. Se não for com o amor de Deus, ela não consegue. Ela pode até lhe dizer que perdoa, mas ela guarda mágoa no seu coração. Ela guarda ressentimento. Ela não consegue liberar o perdão se não for pelo amor de Deus no seu coração. Por isso, meu amado, minha amada, somente pelo amor vale a pena viver. Amém? Até uma canção até bastante tempo, que diz: somente pelo amor vale a pena viver. Meus amados, se as pessoas entendessem isso, se amariam mais, ao invés de praticar tanto mal, ao invés de ter tanta coisa ruim que nós todos os dias estamos acostumados a ouvir, nós teremos mais atitude de amor. Por isso que é necessário observar princípios da palavra, é necessário observar a palavra de Deus que nos ensina a amar. As doutrinas que o próprio Senhor Jesus deixou para os seus apóstolos e eles passaram para a igreja estão aqui.
Nós aprendemos aqui, as pessoas me passaram. É incrível, quando eu comecei a ler a Bíblia, a minha vida mudou. Mudou por quê? Primeiramente nasce a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso mostra-nos o cuidado que devemos ter. Esse texto, esse resumo, esses 2 versículos mais alguns que eu vou citar aqui. Ele nos mostra o cuidado que devemos ter para não perder esse amor. Não é, pastor? O amor pode se perder, pode ser. Paulo diz que esse amor jamais acaba, mas você pode perdê-lo. Eu posso perder. Se eu deixar de buscar, se eu deixar de me alimentar desse amor, se eu deixar de praticar esse amor, eu posso esfriar. Por isso que Jesus disse que o amor muitas vezes esfriará. É isso. Deixou, esqueceu, abandonou. Vocês podem comprovar isso no teste bem prático, bem simples. Basta passar uma semana sem ver a Bíblia. Na outra semana você vai sentir a dificuldade do peso. É muito prático isso, por isso que é necessário alimentar esse amor e alimentar a fé, porque precisa estar firmes. Amém, irmãos? E o versículo 13, Paulo diz isso. Ele diz claramente: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé, sejam fortes, de coragem. E o versículo 14 ele diz: faça tudo com amor. Interessante que o amor, eu não conheço outra forma, outra fórmula capaz, outra força maior, mais poderosa que existe no mundo, capaz de transformar uma vida ou qualquer circunstância que estão em sua volta, do que o amor. Mas não, como eu disse antes, o amor de Deus, o amor verdadeiro, este amor sacrificial, que se doa, que perdoa, que acredita. Ah, quantas vezes teu filho errou, tua filha, teu marido, tua esposa, teu vizinho, teu parente, e você continua amando e dando a oportunidade para ele se erguer. Então é com esse amor de Deus que nós somos capazes de convivermos em sociedade, de vivermos a comunhão. Mas por aí não param os ataques. Sabem disso? E esses ataques vêm justamente contra aqueles que pregam, que professam esse amor. As perseguições vêm para o cristão como ameaça para fazer o desistir, abandonar a fé. Por isso ele diz: estais firme na fé. Muitas vezes o ódio, alguém que nos odeia, porque nem sequer nos conhece, mas bate no coração ódio por a gente, nem sabe por quê, nunca fizemos mal, nem sequer, muitas vezes olhamos para as pessoas, que é isso? Ação do mal, ação do inimigo, o desprezo, porque você é cristão. E aí Paulo fala isso, versículo 15, ele mostra um ponto importante, quando ele diz: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Aí eu recomendo-lhes, irmãos, que eles se submetam a eles, a pessoas como eles. Que é isso? Preciso que nós entendamos que aqueles que são exemplos, alicerces, aqueles que são referências no meio desse mundo, no meio das pessoas que se dizem cristãs, no meio da igreja, a gente possa olhar para eles. Paulo disse assim, que devemos imitar aqueles que realmente têm um exemplo para dar, aos que são dedicados ao ministério, ao serviço dos santos. Não é qualquer pessoa que você tem que olhar. E diz: eu deixei de ir para a igreja porque eu vi fulano lá, e fulano não presta. Meu Deus do céu. Como se Jesus fizesse igreja conosco de misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Jesus nos olha e diz: olha, é você que eu quero voltar a trabalhar,
transformar para a minha glória. Então, demanda a gente poder preservar, amar, ter a comunhão com aqueles que são dedicados ao ministério, à obra do Senhor, porque eles geralmente são os primeiros que sofrem esses ataques. O cristão, ele precisa ter comunhão. O cristão sem comunhão não dá para entender. Primeiro, a Bíblia manda congregar. Ele diz: não seja costume como alguns que abandonam, vivem por aí de porta em porta, sem ter comunhão. E ainda se diz cristão. Não dá para entender isso. E depois ele diz, versículo 16: manda sujeitar-se a todo aquele que auxilia e trabalha na obra do Senhor. Ele diz, versículo 16 aqui, dessa mesma carta, ele diz que se submetam a pessoa como eles, e todos os que cooperam e trabalham conosco. Olha só, acreditam. E hoje o Espírito de misericórdia, o Espírito da universidade, o Espírito de submissão tem tomado conta de muita gente que se diz cristão, que não obedece, que não respeita, que não ama como deveria amar. Mas aqueles que realmente amam e praticam, têm comunhão. E é por isso que ele diz assim agora, no versículo seguinte, ele diz: portai-vos prudentemente e fortalecei-vos. Ele manda-nos andar na luz, em novidade de vida. Paulo diz isso: ande na luz, ande em novidade de vida, como diz, ande na luz, e vocês não cairão nos abismos das trevas. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha só o segredo. Então é necessária essa comunhão, é necessário ser prudente e fortalecer-se, como disse o escritor dos Hebreus também, para estimular-nos uns aos outros em amor. Se cuidar por aí. Quanto egoísmo, quanta maldade, quanta avareza. As pessoas amam a tudo, né? Amam o seu time de futebol, amam o seu artista preferido, amam tantos lugares, tantas coisas, mas não amam a igreja de Cristo, assim como Cristo amou. Como foi, pastor, que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela e dar a vida por ela. Ele amou você mesmo do Senhor Jesus. Amém? Ele se entregou por mim e por você. Então é esse amor que é o amor maior que deve ser vivido. E assim Ele supriu, Ele supre as nossas necessidades, como nós cantamos: Deus, cuida de mim. Eu amo a sua casa. Será que estamos falando a verdade? É preciso a gente amar e praticar esse amor. Mas ele manda que nós devemos ser prudentes e nos fortalecermos. Olha só o versículo 18, ele diz assim. No versículo 17 ainda ele diz: alegrei com a vinda de Estéfanas, Fortunato, Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. E o versículo 18 diz: eles trouxeram alívio ao Espírito e ao de vocês também. Então valorizem homens, valorizem pessoas como estas. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós necessitamos de um apoio, de um ombro, de uma mão amiga, e dizendo: eu estou aqui pronto para enfrentar essa luta, essa batalha. Como Paulo disse, o sentido maior de ser cristão, de viver a igreja, é chorar com os que choram, mas também alegrar-se com os que se alegram. E dizer: eu estou aqui, meu irmão. Você está do meu lado, eu estou aqui, conte comigo. E quando nós estamos fracos, e aí, pastor, quando eu estou fraco, o que acontece comigo? Eu não tenho força, eu não consigo. Mas Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Então é nele que você encontra a força, é nele que você encontra a direção, o consolo, é nele que você encontra a provisão, porque ele é o Deus cumpre com todas as suas promessas. Você crê que amém? Ou de outra forma, nenhum de nós estaremos aqui. Estaremos ouvindo histórias contadas, mitos. Ou será que estamos perdendo tempo? Mas quando você tem um encontro, quando você tem uma experiência com Deus, quando você é tomado pelo Senhor, é fortalecido pelo Senhor, você enfrenta a luta, a prova, a dificuldade, você diz como Paulo, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Amém? Então, ele termina dizendo, alegre-se, o Espírito seja contagiante na alegria, nesse amor. E no versículo 14 ele diz, façam tudo com amor, façam todas as coisas com amor. Quer ver alguns pontos importantes que nós passamos por cima, às vezes nem nos damos conta? Vamos ver. Primeiro Paulo fala aqui de uma saudação. Versículo 20, ele diz assim, todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Sabe o que é a saudação? Muitas vezes a gente hoje tem visto muito isso, perdido esse hábito, esse costume. Mas sabe como é a saudação que deve ser e deve persistir? Eu sei que cada caso é um caso, cada cultura tem o seu costume. Mas eles saudavam os irmãos quando encontravam com um abraço, com um beijo. E não era aquela coisa de dizer assim, não, é homem, só homem beija homem, mulher beija mulher. E nós muitas vezes trazemos isso. Hoje a nossa cultura é uma cultura bem diferente, mas o aperto de mão, o abraço, o dizer ao irmão, a paz do Senhor, olha que palavra bonita. Você vira para alguém, a primeira coisa que você escuta é a paz, graça e paz que vão para a tua vida. E hoje toda gente esquece isso. Então essa saudação aqui que Paulo traz, no amor, ele está dizendo para as pessoas que devemos saudar, devemos prestar esta saudação a todos os cristãos, salve uns aos outros. Ele fala aqui, mostra o que é o beijo, Senhor. De verdade que no Brasil é bem complicado isso hoje, né? Mas quando a gente está no Espírito, quando a gente vive esse Espírito cristão, a gente saúda com o coração. E quando a gente saúda com o coração, quando a gente diz, meu irmão, encontra na rua, quando a gente encontra o irmão e a gente dá a paz para ele, a gente está dizendo para ele que a paz de Cristo que está no meu coração está sendo compartilhada comigo. Se você tem paz, você dá paz. Amém, querido? Você já deu a paz para o irmão abençoado aí, diga para ele, a paz do Senhor. Essa paz que eu e você precisamos dar. Por isso que eu disse antes, no início da mensagem, hoje as pessoas vivem esse individualismo. Passam umas pelas outras na porta da igreja. Não conheço. Estou vendo pela primeira vez, sei lá quem é. Irmão, o mesmo Espírito Santo que está no meu coração, está no teu coração também. Se você tem paz, você dá a paz, e a paz de Cristo é profética. Você entra com paz, você sai com paz, você leva essa paz para casa. Aonde você for, você está com essa paz, porque é Cristo no coração de cada um de nós. Amém, queridos? Para terminar, Paulo diz assim, versículo 22, e aí aperta a coisa. Ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja, tem uma versão assim, anátema. Sabe o que significa ser anátema? Ser amaldiçoado. Misericórdia. É Paulo está dizendo aqui na palavra de Deus que aquele que não ama o Senhor seja amaldiçoado. Mas aí ele faz aqui uma expressão que nós
Como igreja, nesses últimos dias, vamos fazer muito, vamos dizer muito isso. Eu creio que alguns cristãos já estão dizendo. Eu, pelo menos, já estou dizendo em alguns momentos. Venha logo, Senhor Jesus, venha logo, venha logo. Você deseja isso? Diga amém. Venha logo, Jesus. Esse mundo está pegando fogo, as pessoas não estão sentindo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com o mundo. É o que está escrito na palavra de Deus. Venha logo, Maranata. Ora, venha, Senhor Jesus. E ele termina dizendo o seguinte, versículo 23, 24, ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Amém. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Sabe qual é o amor que você deve praticar? Esse amor de Cristo. É o amor pelas vidas que estão lá fora. Como essa semana me bateu forte a tristeza de alguns momentos de sentir a dor daquelas famílias que perderam seus filhos, jovens, cheios de vida, cheios de expectativas. E se a gente parar um pouquinho e começar a pensar como aqueles pais têm vivido, eu vi uma mãe desesperada apedrejando a guarda. Como assim? Isso é mal. Fazer alguma coisa. Não tem mais jeito. Eu vi também uma jovem, eu disse ontem aqui no grupo dos jovens, uma jovem que, olha a diferença de quem vive com amor de Deus no seu coração e morre, e daquele que vive por viver e não entende, não conhece esse amor e foi embora. E eu dizia para o jovem, quem sabe ali naquela noite, quem sabe ali em alguns jovens que se diziam cristãos, que se diziam evangélicos. Quem sabe, justamente? Ou quem sabe algum até mesmo cristiano, que estava lá, não tem nada demais. Como hoje algumas igrejas por aí afora pregam com essa nova teologia liberal, em que muitos jovens, principalmente nos lugares das capitais, em algumas igrejas, o jovem vem para o culto, mas quando sai do culto vai para a balada, está tudo bem, está tudo certo assim. Não dá para entender isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, você que é adulto, você que tem o amor de Deus no seu coração, a gente deve sentir essa dor, a gente deve sentir realmente aquilo que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. E eu pregava isso uma semana antes aqui na quarta-feira. O texto do provérbio diz: salvai aqueles que estão caminhando para a morte. Será que nós temos feito isso? Ainda ontem partiu um jovem assassinado, filho de crente. Quantas vezes essa mãe convidou esse filho para a vida dele? Eu digo isso com verdade, porque comecei uma família. Quantas vezes chamou esse jovem para a família? Mas não, vamos para a festa, vamos se divertir. E aí, com ele, outros foram atendidos também, que não tem nada a ver com a história. O que nós estamos fazendo com esse amor? Estamos sendo egoístas, guardando esse amor só para nós. Se a falta de amor tem causado todos os problemas na humanidade, nós cristãos, nós que temos e devemos demonstrar esse amor que estamos fazendo. Você, jovem, você, irmão, você tem que mostrar isso. Você tem que falar desse amor para as pessoas. Não basta fazer um curso, não basta entender a Bíblia toda para falar de Jesus, não. Basta você demonstrar esse amor de Deus que está dentro do seu coração. Como você tem tratado
parentes, seus amigos, seus irmãos da igreja. Veja que fala essa carta de amor. Sem o amor, meu irmão, você colherá amor. Amém, irmãos? Sem perdão, você será perdoado em Cristo Jesus. Semeia paz e você terá paz. Viva a vida com este amor que foi derramado. Abra seu livro de Romanos, capítulo 5. Só para a gente fechar. Volta algumas páginas atrás. Capítulo 5 e o versículo 5 também. Olha o que Paulo diz aqui. Romanos 5. A parte dele, pessoal. Nós vamos ver o que diz assim. E a esperança não nos decepciona. Amém? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, não há desculpa para dizer que não ama, que não faz, porque a marca do cristão, já dizia o pastor James, meu amor, não se vai me pregando Jesus. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, esteja faltando